Ok, ao vivo. Tem que adicionar as pessoas, né? A menina. Acho que tá boa a imagem, né? Já estão te vendo. Bom dia a todo mundo. Estou vendo aí muita gente Desculpe aí a demora, são problemas técnicos decorrentes da idade, viu? É impressionante, mas é assim mesmo. A gente vai... Paulo Maurício, muito obrigado pela presença. Cristiane, Nixon, grande Nixon, Nilson lá de Goiânia. Bom te ver, Nilson. Só aguardando aqui um pouquinho, já está vindo aqui o convite, só um minutinho. Doutora Marcela já está entrando aqui conosco agora. Agradeço a presença, a audiência de todos vocês. Acredito que os assuntos que nós discutiremos hoje serão certamente de grande valia para todos aqueles que moram em condomínio, para todos aqueles que vivenciam a vida condominial de maneira direta ou indireta. Pois é. Pois é. A Elza tá... Oi, doutor. Aí... Eu Agora estava conseguimos, né? eu estava explicando aqui que, na realidade, decorre de um pequeno problema técnico em virtude da idade. Eu brinquei com um colega, com o Márcio Espímpolo, né? Há pouco falando do nosso amigo Alexandre, lá, presidente da OAB, da comissão da OAB do Rio de Janeiro, e acabou que eu é quem fiz a mesma coisa. O feitiço virou contra o feiticeiro. Virou, mas não é Bom problema não. dia, doutora Érica. Doutora Érica ali, nossa colega presidente, nos Presidente. prestigiando aqui, vários colegas. Pois é, inicio inclusive agradecendo a participação, né, de todos. E aqui na OAB do Distrito Federal, Marcelo, nós temos o orgulho de dizer que somos extremamente paritários, de maneira que 50% do nosso conselho, 50% das nossas comissões são sempre compostas por homens e mulheres, né? Olha, isso é E isso é muito muito bom. importante. E trago essa situação, né, essa inovação que é tão contemporânea na sua pessoa, né? Você como mulher, presidente de uma comissão de uma cidade tão importante como São José dos Campos, aí quase 1 milhão de habitantes. Acredito que a quantidade de condomínios deve ser enorme e que de problemas, né, situações do dia a dia de condomínios também devem ser muito corriqueiras. E É, na sim. sua pessoa, eu parabenizo todas as demais mulheres que são, além de mães, advogadas, também se doam como presidentes de comissões em todo o Brasil, né, do nosso sistema OAB, Amém. sempre no intuito de
ajudar a advocacia e a sociedade como um todo. Mas vamos Ai, que lá? bom, eu agradeço. Primeiro, deixa eu agradecer também, né? Agradecer todo mundo que está entrando aí na nossa live e agradecer também pelo convite feito à minha pessoa. Estou muito honrada por estar aqui participando e poder contribuir um pouquinho. Espero contribuir um pouquinho com os nossos telespectadores e também um pouquinho com os meus conhecimentos. Eu tenho certeza absoluta que vai ser de muita valia. Como é que tem sido, Marcela, esses últimos, bem dizendo, 30 dias, né, É, de recolhimento social e as repercussões de tantas situações decorrentes, algumas de decreto, outras de atividades, né, de determinações do síndico no exercício do seu poder, aí em São José dos Campos? acredito que O que é que acho que não você tem tem sido visto aí? diferente. Não tem sido diferente, né? De acho que praticamente todas as cidades aí. Aqui no estado de São Paulo especificamente, e São José especificamente, não teve nenhum decreto, que a gente vê que alguns municípios aí teve decreto, inclusive, proibindo, determinando fechamento de áreas comuns, por exemplo. Aqui não teve, mas desde que começou esse isolamento, né, nosso isolamento, essa quarentena, muitos síndicos, até meus próprios síndicos, síndicos de outros condomínios, colegas têm tido uma grande demanda aí nessa linha. Tem tido divergências, né? Todo dia nós estamos aprendendo coisas novas, né? Com certeza. Eu comecei com um posicionamento que não podia fechar áreas comuns. Comecei com esse posicionamento porque foi bem legalista, até brincou o doutor Renato, meu colega, que fala isso. A gente começou pensando, nossa, mas é propriedade privada. E chegou um momento que a gente tinha que prezar pela saúde também e acabamos cedendo em alguns casos. Como diz o Márcio, cada caso é um caso, então a gente sempre vai ter que avaliar. Aqui, especificamente, doutora Amira, aqui na nossa comissão, vou falar assim, da Comissão de Direito Condominial de São José dos Campos, eu e os membros da comissão decidimos fazer um comunicado, né, uma nota, na primeira semana mesmo que saiu, que todo mundo começou a se ficar em casa, passando algumas recomendações aos condomínios locais. Aqui na região da Vale nós temos 3 comissões de direito condominial, Jacareí tem uma, que é presidida pelo Dr. Marcos, e Taubaté pelo Dr. Felipe. Jacareí eu não sei se eles fizeram as recomendações, mas Taubaté foi a primeira até que saiu na nossa região, e uma das recomendações era recomendações, né? Era também verificar a possibilidade de fechamento, colocar álcool gel, verificar a possibilidade de suspensão das obras, que é um pouco o assunto que nós vamos tratar aqui hoje. Aqui, essa situação de interdição de áreas comuns, na atual concepção dos condomínios, que são muitos aí considerados condomínios clubes, elas têm uma repercussão um pouco maior, né? Porque acaba sendo contraditório. Você ser Sim. obrigado a ficar em casa por conta do isolamento social e, ao mesmo tempo, você tem toda uma área de lazer à sua disposição e isso ter o acesso também interditado a bem de todos e uma forma de você praticar também o isolamento social dentro da própria realidade do condomínio. Eu passei por algo interessante, eu participo da Associação de Condomínios lá de Caldas Novas, Goiás, cidade aí conhecida, eu diria que mundialmente, né, por ser uma cidade turística, pela vulnerabilidade, daí vai. E lá também a interdição foi via decreto. Tá? A interdição foi via decreto municipal e hotéis e condomínios foram obrigados a fechar as suas áreas comuns, inclusive sendo objeto de vigilância diária, fiscalização diária, quanto ao cumprimento dessa medida. Agora, independente disso, muitos questionamentos vieram. O síndico pode interditar uma área comum, né? Como essa afinal de contas, uma área comum, ela é uma parte de cada um dos proprietários da unidade autônoma. Sim, né? Cada um tem uma fração ideal dela. Então, eu posso ser proibido de acessar, de usar aquilo que também é meu? Esse é um grande questionamento. E de maneira objetiva, o que a senhora pensa a respeito disso?
Então, eu, a priori, como eu te falei, eu era contra o fechamento. Mas depois foi amadurecendo e também por ter tomado algumas, o meu escritório especificamente, tomar algumas medidas judiciais por causa de prorrogação de mandato, que a gente fala daqui a pouco, nós também aproveitamos nessa própria declaratória, pedimos autorização para o juízo do fechamento das áreas comuns. Até, se me permite, quero ler um pedacinho de uma das decisões, no qual a juíza fala que não cabe a ela autorizar ou não, né? Se me permite, até vou ler. É um trechinho bem pequenininho. Ela fala bem assim, ó. De outro lado, reputo descabida a outorga de dar permissão para que o síndico promova o isolamento das áreas comuns do conjunto residencial, proibindo sua utilização. Afinal, o dirigente já possui, nos termos do artigo 1348 do Código Civil e da Convenção Condominial, atribuição para praticar os atos necessários à defesa dos interesses comuns, inclusive para dar cumprimento a determinações governamentais voltada à preservação da saúde coletiva. Então, pegando até, foi a primeira decisão que nós tivemos no meu escritório, compartilhei com meus colegas de comissão, e aí eu falei, gente, pegando às vezes até esse trecho, vamos pegar, já criamos um precedente no município, né? Então vamos usar isso e vamos fechar. Claro, temos que ver cada caso. Eu vi já decisões até falando que tem que verificar como fica esse fechamento. Eu mesmo, em alguns condomínios que tem como ter uma fiscalização, falei, o síndico queria abrir, falou, eu quero abrir a quadra. Você tem como fiscalizar a entrada e saída para não ter a aglomeração? Tem. Então, se nesse condomínio tem, especificamente tem como, eu fui à reabertura, né? Fechou-se em primeiro momento a reabertura. Eu fui a favor. Não tenho não tem falou embasamento, mas eu fui. Eu entendo o seguinte, o Código Civil, ele dá poderes de gestão e de decisão ao síndico. E não é à toa que a consequência desse poder que dá havendo excesso em ele responder pessoalmente com o seu patrimônio. Sim. Então, aqueles condomínios, aqueles municípios ou aqueles estados onde o síndico está respaldado em um decreto municipal, não tem o que dizer. Ele está respaldado em uma determinação. Exatamente. Agora, aquele que não está, ou mesmo, eu chego a avançar, naqueles em que o decreto deixou de vigir, automaticamente o síndico vai liberar o uso de todas as áreas comuns, ele pode liberar? Qual o meu entendimento? O meu entendimento é que ele pode sim fazer essa interdição com base nos poderes que o Código Civil dá a ele, independente de existir ou não um decreto, tá, específico nesse caso. E, é claro, o fundamento maior é o bom senso e o caso a caso. Vão haver casos em que não haverá necessidade, como o exemplo que você acabou de dar em relação ao uso da quadra. Outros casos, pode ser necessário, sim, uma medida mais radical. E, se for o caso, recomendo, inclusive, ao síndico que vá ao judiciário, que acione o seu departamento jurídico, que vá ao judiciário e que busque, por meio de uma ação de obrigação de não fazer, o amparo judicial para aquela decisão dele. Porque, se assim não for, tá, nós estaremos colaborando para, de repente, uma propagação do vírus, muitas vezes letal, dentro do nosso condomínio. E aí seremos o síndico pode ser, nesse caso, taxado de omisso? E aí? Pois é. Então, eu prefiro na minha vida pecar pelo excesso. Prefiro pecar pelo excesso. E a recomendação que eu daria era, síndico, se no seu dia a dia, se a sua realidade condominial impuser que, independente de decreto ou não, que você interdite as áreas todas ou parte delas, que o faça. Se houver discussão, tá? Se for o caso, acione o jurídico, traga os fundamentos, é claro que munido de provas, de bom senso, e daí vai, e busque o pleito judicial, correto? Sim, que é o que aconteceu no caso até de aplicação de multa, que uma síndica lá em Vitória, Espírito Santo, nós estávamos conversando outro dia, né, da decisão que saiu, que não tendo um embasamento até para aplicar uma multa, no caso de descumprimento desse fechamento, fechou-se as áreas comuns e
o condômino descumpriu, eu acredito, eu não tive acesso aos autos, mas eu acredito que os advogados, vendo o que acontecia no condomínio, que eu acho que o condomínio parece que começou a quebrar algumas partes das áreas comuns que ele queria usar. Eles entraram com essa ação e conseguiram uma tutela de urgência determinando que se caso, ele coibindo ele de frequentar essas áreas comuns e determinando uma multa de R$ 1.000 diária, né? Foi bem divulgado. Estou vendo aqui os comentários, o Ah, nosso amigo Charles Bica, o Gilson Gonçalves, estão aqui sugerindo que nós façamos um comentário a respeito de uma lei distrital que foi aprovada essa semana, que impõe ao síndico a da violência. obrigatoriedade de denunciar, né, de informar a autoridade policial caso haja indício de violência De doméstica contra violência idoso, doméstica. mulher ou criança, daí vai. Com certeza nós falaremos a respeito disso daqui a pouco. E também estão questionando aqui quanto a taxas condominiais, né? A As possibilidade taxas. de redução e daí vai. Também trataremos disso daqui a pouquinho. Tá? Nós vamos, não vou dar spoiler, tá? Nós vamos falar a respeito disso. Podem aguardar aí que falaremos. E dentro dessa questão de interdição de áreas comuns, também algo afeto a isso foi a proibição de obras e mudanças em unidades, né? Em unidades Sim, autônomas. Como assim, doutora? Eu sou dono do meu apartamento, eu não posso reformar? O pois síndico é. proibiu, o síndico também pode proibir a reforma, a entrega de material no meu apartamento? Qual o seu entendimento a respeito disso? Inclusive, tivemos um Então, conselheiro aqui da OAB-DF, né, hum, um grande amigo conselheiro aqui, que me ligou questionando exatamente isso, né, como é que poderia, ele estava com um apartamento finalizando uma obra, era uma cozinha, né? Se fosse um banheiro, seria mais fácil, porque obra o banheiro, social, normalmente, vamos. o apartamento tem mais de um banheiro, Às né? vezes. Muitos têm. Mas se tiver som, igual E aquele se caso que o tiver só doutor um, ele comentou falou, comigo. Miro, como é que eu faço, rapaz? Eu estou aqui pagando aluguel, meu apartamento está lá me esperando, todo pronto, só falta eu finalizar, e o síndico proibiu que eu concluísse a obra. Como é que eu faço? E aí, doutora? Então, os julgados que eu tenho visto, tá, doutor Almiro, falou que 89%, vou se dizer, porque eu recebi um essa semana que foi contrário a isso, estão coibindo sim ao termo de obra nessas situações. Com exceção, se for uma obra essencial, sei lá, uma obra que eu passei por isso no começo da pandemia. Eu vou te falar até um problema meu. Eu passei por isso no comecinho da pandemia. Acordei um belo dia de manhã e minha cozinha alagada. Eu tive que chamar o encanador para poder conter o vazamento. Então eu penso que as obras essenciais elas não podem ser proibidas. E a gente sabe que tem síndico não usando do bom senso, que hoje temos que usar muito bom senso, não está usando do bom senso para poder ir coibindo isso de forma arbitrária, né? Até o projeto lei traz isso também, né? Que pode ser feito, até a gente estava discutindo outro dia, pode ser feito a realização de benfeitorias necessárias. Eu entendo que não são só benfeitorias necessárias, são úteis também. Se precisar fazer uma obra de utilidade que é essencial ali, nós vamos ter que fazer. É, A, a, aqui em Brasília nós tivemos agora no dia 6 de abril uma sim, decisão que ela é uma decisão, a meu ver, no mínimo interessante e inovadora, porque ela não utilizou o fundamento legal para ser proferida. Ela utilizou o bom senso. aí, o bom senso. Em resumo, o que o magistrado aqui do TJDF disse? Ele falou, olha, nós estamos diante de uma pandemia, há um isolamento social, muitas pessoas em teletrabalho, digamos, os ânimos aflorados em razão de tudo isso, e não é razoável que haja obra prejudicando aqueles que estão em teletrabalho, Uhum, uhum, prejudicando aqueles que estão em casa estudando, porque muitas crianças estão tendo aulas online, crianças e jovens tendo aulas online, né? Então não é uhum. interessante, não é razoável, além do risco do aumento de circulação de pessoas e o risco de contaminação. Então, de maneira alguma, é Sim. razoável que haja obra, né, nos apartamentos nesse período. E sem contar que o projeto de lei, né, o projeto de lei 1179, ele está na Câmara, já foi aprovado no Sim, Senado, está na Câmara, mas ele também ainda não virou lei.
porque ainda não foi Exatamente. votado. Mas baseando tudo isso no bom senso, mostrando que a construção civil, por exemplo, hoje no estado de São Paulo, ela pode trabalhar, mas não está falando, autorizando trabalhar dentro da unidade. Mas, o síndico tem proibido. Nós tivemos aqui em São José dos Campos uma colega que é advogada condominial, ela recebeu, né, essa liminar, determinando que era para entrar a construção e terminar, sem qualquer fundamento. Só falando assim, que o fundamento, na verdade, que ele colocou foi que o pedido do autor, que era o condômino, que a construção civil não estava abrangida pela quarentena. Então, eles poderiam terminar a obra dentro do apartamento. E é uma obra grande. Até ontem, no grupo de estudos da comissão, o Márcio Espímpolo, nosso colega, que também é presidente, né? Ele comentou que ele saiu da casa dele, foi para o escritório para poder fazer o grupo de estudos conosco, que foi online, porque começou uma obra inacabada em cima do apartamento dele, que começou em outubro do ano passado. Então, toda a obra Pois não é, tem época para mas acabar. aí existem situações também, né? Porque, por exemplo, há materiais como argamassa, cimento e daí vai, que eles se perdem. E o próprio projeto de lei 1179, além dele resguardar a continuidade de obra necessária, e aí eu gostaria de fazer um parêntese, porque a obra necessária, como você iniciou, eu entendo que ela não deve ser, dentro de uma realidade condominial, aquele conceito do Código Civil, lá do artigo 96, salvo engano, parágrafo 3º do Código Civil, que vem com o conceito de que necessário é tudo aquilo que não seja, que seja estritamente... Doutor Almiro, voltou? Deu uma paradinha aí. Oi. Agora voltou, para mim voltou, não sei se para todo mundo, Não acho por que sim. isso, não por isso. Então, o que Tem uma acontece? pergunta aqui que fala Oi, tá assim, ó, ouvindo? aqui no Distrito Federal, teve uma Miladani, desculpa. Aqui no Distrito Federal, parte da construção civil está autorizada a permanecer em atividades. Nesses casos, podemos restringir as obras? É o que a gente estava falando, né? Exatamente, e dentro de todo o contexto. Então, assim, voltando, para mim o conceito não é o conceito do Código Civil, do artigo 96, ele deve ser um conceito mais adequado ao dia a dia, tá certo? Deve ser analisado de acordo com a situação do condomínio, com a situação do condômino, né? E com a Uhum. extensão e o tipo da obra. Eu entendo, e a quantidade, inclusive, de prestadores de serviço que vão circular no condomínio em razão da obra. O contexto disso daí é o que vai dar ao síndico o fundamento de ele poder proibir ou não proibir. Né? Por Sim. exemplo, nesse caso do nosso colega conselheiro aqui do DF, como que eu vou proibir alguém de concluir a encanação de uma cozinha? Exato, até a Maria Júlia está falando isso. E se a obra for silenciosa? Eu não vejo problema, sei lá, vai vir só fazer uma montagem de um móvel que não vai usar nem Furadeira. furadeira, alguma coisa nisso. Então eu não vejo a necessidade de proibição. Claro, foi até numa situação que, eu não sei se foi com o doutor que eu conversei, que liberou até colocar o fechamento da sacada. Sim, Foi? sim, 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 sim. Porque liberou colocar o fechamento da sacada que vai chegar não vejo empecilho O para. apartamento estava desocupado, os proprietários não estavam presentes, eram dois prestadores de serviço, era Uhum, só chegar e montar, não tem barulho, não tem nada, e todos eles com equipamento de proteção individual, com luvas, com máscaras, né, com álcool em gel no bolso, e daí vai. Então, nesse isso. caso, eu não vejo problema algum. Uma pintura, por exemplo, também não vejo problema. Uhum, Agora, montagem de armários com uso de equipamentos, né? A montagem de piso, de revestimento. Ora, se não for imprescindível, eu entendo que falta, inclusive, ao condômino o bom senso de olhar bom para os seus senso. vizinhos e, Exatamente. evitar esse tipo de obra nesse momento. Vamos aguardar um pouquinho, se coloque no lugar de quem está trabalhando, de quem está estudando, e se Sim. você, vamos exercer um pouco a autoridade, o que você acharia de acordar 8 horas da manhã, tendo que trabalhar ou tendo uma aula online,
e o barulho no apartamento do lado ou no apartamento de cima. É algo complicado. Eu tô passando um pouquinho por isso até durante a nossa live, viu? Porque Exato, é a algo verdade complicado. é. Né? é. Opa. Agora, algo que surgiu muito interessante nesse período, e que tem, inclusive, repercussões perante a Receita Federal e perante o cumprimento das obrigações do condomínio para com terceiros, é a extinção do mandato, né? E o mandato É. do síndico que acabou nesse período, hein? Acabou no Então, meio de uma quarentena, onde você não pode ter aglomeração de pessoas para poder fazer uma assembleia, e, de outro lado, você tem obrigações vencendo. E nós sabemos então, que os atos praticados pelo síndico após o último dia da sua gestão são atos nulos. Ele não tem legitimidade para poder representar o condomínio. exatamente, doutor Alvírio. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu vou até pegar, vou tentar ver se eu já acho que é a mesma Só um decisão. parênteses, enquanto você procura aí, Charles de Souza, exatamente isso, meu caro, exercício de empatia e tolerância, e eu colocaria de alteridade também, viu? Você está corretíssimo. Ó, como é que fala? Eu aqui acabei, eu tinha alguns condomínios que estavam para vencer mandato, ou um especificamente tinha vencido o mandato, consegui prorrogação de alguns casos e outros não. Outros colegas também, os atributos que eles fizeram aqui, colegas eu falo da comissão porque são os que eu tenho mais contato, tá? Também socorrer ao judiciário para pedir essa prorrogação. No entanto, aqui nós temos 8 varas, 2 juízes aqui, por exemplo, eles entenderam que já tacitamente o mandato estaria prorrogado. Eu não tenho esse entendimento. Mas uma das decisões, falei, eu vou tentar usar isso e vou jogar essa decisão. Ele extinguiu sem julgamento do mérito, mas colocou isso na decisão. E, enfim, esse condomínio especificamente, vou falar, teve as contas bloqueadas porque o banco não aceitou. Entramos com uma ação de obrigação de fazer contra o banco e caiu na outra vara que o juiz também não dava a prorrogação de mandato. Enfim, ele falou que o meio que estava sendo usado era errado. Eu fiquei até bem nervosa no dia e ele falou assim que deveria se ocorrer a assembleia e que, ou se não, quem deveria fazer o pedido era a própria síndica. Enfim, eu queria resolver o problema do meu cliente, acabei conversando com o banco, liberaram. Mas se não fosse liberado, eu teria que recorrer de uma das 2 decisões que ainda não tinha escorrido o prazo. Eu falo aqui, nós tivemos que socorrer esse atributo, as decisões judiciais. Mas, se o projeto-lei for aprovado, vai estar prorrogado até dia 30 de outubro, não é isso? 30 de outubro, 30 no de caso do outubro. projeto de lei. Só que nesse tempo que o síndico, ele não é mais síndico, venceu ontem meu mandato. Hoje eu não sou mais síndico. Eu entendo que hoje ele não tem uma representação civil. Tem que ter uma segurança jurídica. Eu entendo dessa forma. Eu até teve uma colega de Uberaba, eu vi ela entrando aí, a doutora Lara, ela trocou uma ideia comigo, que uma síndica dela lá em Uberaba estava nessa situação. Aí eu falei assim, ó, eu socorreria ao judiciário. Ela falou assim, não, eu também vou socorrer. E ela teve a decisão positiva essa semana lá também. Inclusive, eu achei muito interessante a decisão de lá, que a juíza, ela colocou por tempo indeterminado. Então, enquanto perdurar a pandemia, tipo, enquanto perdurar esse estado, aquela síndica vai ser síndica. É importante ressaltar, e aí voltando à questão do projeto de lei 1179, o projeto de lei 1179, para quem ainda não sabe, ele é um projeto de lei do senador Antônio Anastasia, e ele traz no artigo 11, 12, salvo engano, as situações específicas quanto a condomínio. Na verdade, é um projeto de lei que trata de uma série de assuntos, inclusive de situações condominiais. Ele já foi aprovado no Senado Federal, ele chegou na Câmara no dia 13, nessa segunda, e deve ser votado em breve. E o que diz o projeto de lei em relação a isso? O projeto de lei é muito claro em dizer que os mandatos que são vencidos, né, nesse período de quarentena, eles serão prorrogados até o dia 30 de outubro, né, e o síndico deverá prestar contas, sob pena de ser destituído.
né? Dentro disso daí, você entra, mas qual a periodicidade dessa prestação de contas? Afinal de contas, a própria convenção ela diz que Já normalmente a prestação de determina. contas é anual. E além É, disso, a maioria dos condomínios, onde a administração é transparente, traz mês a mês o balancete junto ao boleto ou disponibiliza no site, o que não deixa de ser uma forma de prestação de contas também. Eu entendo que o legislador ele foi infeliz em relação a não deixar claro de que maneira, porque é óbvio que ao término do mandato do síndico, ele vai ter que prestar contas. vai Então, ter se que isso prestar conta. ocorreu no E ele período de coloca quarentena, se vai ocorrer no dia 30 de outubro, não importa. 30, Ele ele vai ter tem que que prestar prestar. contas. Ele quis dizer o quê? Que Exatamente. deveria haver uma prestação de contas nesse interstício? Mas e E as ele contas que coloca são assim, ó, prestadas? É sem sentido sob isso. pena de destituição do síndico. Nós Exato. que operadores aqui acaba aí, É a deve ter pena síndico, máxima. deve ter advogado, é a pena máxima. Só que para destituir um síndico, é difícil também, não é tão simples. Até porque para Então, destituir o síndico tem que ter quórum, tem que ter deliberação, e daí exato, vai. E entendeu? no momento que Então, você não pode ter isso, como é que você vai destituir? exatamente, exatamente. Mas, Eu acho que ele, mas ele traz também uma outra questão interessante, que é a possibilidade da Assembleia Virtual. sim, a Assembleia Virtual, que inclusive nós estávamos conversando, o Código Civil ele não proíbe, né? Em nenhum momento ele fala que não pode haver uma Assembleia Virtual. Até as convenções, salvo engano, mas pelo menos as que dos condomínios que eu assessoro e das convenções que eu já tive acesso, eu nunca vi falando, tem que ser no condomínio a assembleia de forma presencial, ou tem que ser no condomínio, no salão de festas, vamos supor, né? Estou dando exemplo. Então, se pode ser. Sua conexão. Vamos lá, aguardar ela voltar um pouquinho aqui, só um minutinho, acho que deu uma. Oi, Voltei. voltou, voltou. Ah, eu para mim estava online. Então, cortou até onde? Cortou até Ah, onde? você estava falando da forma e local de realização da convenção da Assembleia. Tá, então eu penso que vai ser viável sim fazer uma assembleia. Claro, nós vamos ter que tomar alguma prudência. Ontem mesmo eu ouvi um colega falando que ele, no comecinho da pandemia, ele precisava fazer assembleia, até por causa do mandato. Era um mandato do síndico, era um condomínio pequeno de 20 unidades, e ele fez pelo Skype. Convocou todo mundo entrou, teve um quórum praticamente de 100%, o único que não, acho que os únicos que não entraram, eu não lembro o que ele falou, mas acredito que deve ter tido algum comunicado. Pegou-se depois, levou-se a lista de presença para todo mundo assinar, fizeram a ata e legal, conseguiram registrar. Até tem um aqui perguntando a Júlia, Maria Júlia, pode ser realizada a assembleia virtual mesmo não constando na convenção? É exatamente isso que nós estamos falando, Maria Júlia. Eu tenho uma posição, Hum, eu diria que uma posição de evolução nesse ponto, tá? hum, O Código Civil, ele, primeiro, vale dizer que ele é de 2002, ele entrou em vigor em hum. 2002, mas o projeto dele é de muito antes. Então, as Muito antes, tecnologias exatamente. existentes naquela época são totalmente ultrapassadas em relação ao que existe hoje. Basta dizer que hoje qualquer um de um smartphone, por meio de um smartphone, acessa sua conta bancária. Já inclusive há certificados digitais que podem ser utilizados por meio do seu celular. Então, eu sou um defensor da realização de assembleias virtuais. Eu entendo que o Código Civil, quando ele trata da realização de assembleias, em nenhum lugar ele diz que a assembleia tem que ser feita no condomínio, nas dependências físicas do condomínio, e Exato. muito menos ele diz o presencial, o termo presencial, tá? Que é o que muitos defendem hoje. Há 20 anos atrás era uma coisa, o termo presencial hoje é outra. Eu não estou aqui É, presencialmente falando com você, sim. só que há dúvidas que você é você, de que eu sou eu? Não há. Qual a dificuldade de se ter uma assembleia com tantas ferramentas como nós temos hoje? É claro, mediante login, senha, e daí vai. Então, eu sou um defensor da Assembleia Virtual, discordo, respeitando todos os nossos colegas, muitos inclusive presidentes também como nós, da posição de que tem que haver previsão na convenção. Se tiver, ótimo.
Se não tiver vedação, eu entendo que ela permite, sim, a realização de assembleias virtuais. E digo mais, não adianta reclamar, vai ser uma tendência. Eu não tenho como Sim. hoje, se já era difícil, em razão das atribuições do corre-corre diário, eu reuni quórum para aprovar determinadas matérias em uma assembleia, o que dizer com a mudança de costume que nós vamos ter em razão dessa pandemia? Então, é necessário. Eu diria até que uma assembleia virtual, ela traria muito mais a condôminos participantes do que uma assembleia presencial Sim. física. Porque, vamos supor, eu sou proprietária de uma unidade aí em Brasília, fui convocada, dá para eu participar daqui de São José dos Campos. Exato, Né? qual o problema? Pega uma cidade como. Vou voltar a uma cidade como Caldas Novas, onde os moradores são, em sua maioria, os proprietários. Distrito Federal, Goiás, Minas e São Paulo. Como que eu vou aprovar qualquer coisa que necessite um quórum qualificado com essa dificuldade? Sim, e salvo engano, a lei de multipropriedade já autoriza, né? Essa modalidade. Sim, há uma evolução já nesse Se a gente sentido. for pegar hoje, a gente não pode usar, o CPC permite que a gente use analogia, então podemos usar, às vezes, analogia. Não gosto muito de E eu usar, digo mas... mais, vou utilizar inclusive uma expressão do nosso grande amigo e mestre Miguel Zain, presidente lá da Comissão de Condominial do Mato Grosso. O direito condominial, ele está dentro do Código Civil, ou seja, direito privado. E o direito privado, ele é disponível. Eu posso, Sim. eu posso dispor dele. Se eu posso dispor dele, por que eu não posso, sendo maior capaz, na plenitude das minhas capacidades civis, se eu posso otorgar uma procuração para alguém me representar em uma assembleia, por que eu não posso me fazer representar da forma virtual ou até mesmo? Não seria até, e faça provocação, não seria até o fornecimento de login e senha para poder acessar o aplicativo para participar de uma assembleia virtual, fornecimento a um terceiro, uma espécie de procuração tácita? Não Pois é. estou defendendo a posição, estou lançando Tá. a discussão. A discussão. Brinco que até casar você pode casar por procuração, então Pois é, votar o numa contrato mais assembleia complicado da vida de alguém, que é o casamento, você pode fazer por procuração, né? por procuração. Mas, O enfim, rock... nosso tempo, nós temos aqui ainda 13 minutos e tem um assunto que é importantíssimo nós tratarmos, que é em relação à repercussão, né, na vida dos condôminos que tiveram perda de renda, né, perda de receita, Sim, das em taxas, das relação, em cotas. virtude de estar impossibilitado de trabalhar, de outro lado, nós temos uma redução natural das despesas do condomínio. Então, tem sido muito Exatamente. comum em todos os condomínios, alguns mais, outros menos, os questionamentos em relação à possibilidade de redução da taxa condominial nesse período, haja vista esses dois fatores: redução da capacidade financeira do condômino e, de outro lado, redução das despesas do condomínio, né? Qual a posição da senhora, de maneira bem resumida, bem sucinta, em relação a isso, razão do nosso tempo? Ó, o meu posicionamento é totalmente conservador nisso. Não se dá desconto em taxa, em multas, encargos, né? Das cotas condominiais. A priori é isso. Eu falo que existe maneiras de você receber o crédito de outra forma. E a redução, como você tocou no nome do nosso amigo, Dr. Miguel Zain falou, tudo é gestão. O condomínio, o síndico vai ter que administrar para às vezes diminuir um valor, mas não, eu não sei nem se isso seria repassado aos condôminos. Acho que para não cobrar juros e multa, para poder segurar essa inadimplência, às vezes, que vai surgir, que já está surgindo, né? O que no meu escritório tem que. Teve alguém que discordou de alguma coisa ali, mas eu não consegui ler. Se depois o doutor puder ler e comentar. Eu acompanhei aqui.
Ah, tá. Ao meu ver, o que o síndico tem que fazer, junto com ou com assessoria jurídica, ou que ele é a obrigação dele, às vezes, de cotar, é procurar esse condômino inadimplente para tentar uma renegociação, às vezes de uma facilitação de uma forma de pagamento. Eu falo que eximir de encargos eu entendo que não pode. Foi meu posicionamento no dia da nossa live que nós fizemos Para dos lá com os presidentes. colegas. E eu continuo com esse posicionamento. Não Eu, podemos eu, eu, eximir, né? eu também sou legalista em relação a isso. A colega, perdi o nome dela agora, ela questionou, o custo não reduziu. Eu concordo com ela. Exato, eu discordo. A Vão maior parte haver das despesas não foi exato. reduzida. Vão haver condomínios em que realmente pode ser que a despesa aumente. Porque o que, que Aumente. acontece? Há condomínios onde não há individualização do fornecimento de, por exemplo, água e gás. Água. E aí, como é que Exatamente. faz? Então, aumenta. Há condomínios, por exemplo, a área comum está interditada. Ok, mas a água da piscina está lá, ela está tendo que ser tratada. A área comum está lá, ela está tendo. A manutenção Houve a está sendo compra de. realizada. Houve o gasto com compra de álcool em gel, o gasto com compra de máscaras e daí vai. De outro lado, os condomínios que não optaram necessariamente por suspender os contratos ou reduzir jornada, que num primeiro momento optaram por conceder férias ou antecipar férias, né, conceder as férias que já estavam vencidas Sim, ou antecipar férias, tiveram despesa em relação a isso. Né, todos os sim, encargos daí decorrentes. Aqueles que, porventura, rescindiram o contrato de trabalho, há despesa com a rescisão do contrato. Né? Há sim, relação de trabalho em razão da lei, da MP 936 e daí vai, né? Ok, houve. sim. Mas até que ponto isso daí foi possível de ser adotado naquele primeiro momento pelo condomínio? Então, não necessariamente vai haver uma Exato. despesa, não é uma redução Sim, de sim. custos. Tem que ver caso a caso. E tem um outro lado. Eu sou muito legalista no ponto de afirmar que há, a rigor, duas formas de você calcular uma taxa condominial. O que Ah, grande parte faz é fazer uma previsão, né, um exercício de futurologia, né, como se o síndico e o conselho fiscal tivessem uma bola de cristal e falassem, olha, em um ano nós acreditamos que vai haver aumento disso, disso, daquilo, nos percentuais X, Y e Z, e o reflexo disso na nossa taxa condominial vai ser de tanto. Convoca a Assembleia de Prestação de Contas e Previsão Orçamentária, discute-se e aprova-se aquilo dali. E a vigência daquilo, naturalmente, é por um ano. É uma taxa uhum. fixa. Sendo dessa maneira a taxa fixa, eu entendo que o lado positivo dela, o condômino vai ter sempre a certeza do valor que vai pagar. O lado negativo Sim, dela, se tiver qualquer variação, a rigor o síndico vai ter que se virar até que ele chame a Assembleia para poder majorar, se for o caso, o valor daquela taxa. Ou seja, ela é mais rígida. E qualquer uhum. alteração para cima ou para baixo, para mais ou para menos, ela tem que ser com base em uma decisão assemblear. O que, a grosso Sim, modo, sim. por hoje não necessariamente ocorreria. E além Poderia disso, até. e além disso, ainda tem a questão, você tem a outra possibilidade, a taxa flutuante. Se o seu condomínio funciona como uma taxa flutuante, vai ser natural que numa redução de custos, ela fica menor, de despesa, ela seja menor. E que num segundo momento, onde haja um restabelecimento, ela volte ao patamar normal. Agora, o síndico, Sim, sozinho, ou junto com o Conselho Fiscal, deliberar pelo valor de uma redução de taxa, quando ela é fixa, eu entendo como totalmente temerário. Eu entendo que o síndico está trazendo para si uma responsabilidade desnecessária, porque se exatamente. questionado por algum condômino quando da sua prestação de contas, ele pode sim ter que ressarcir, em razão da É. falta de autorização da Assembleia, os cofres do condomínio. Da mesma Teve até uma maneira, pergunta aí o perguntando sobre desconto. isso. Exato, da mesma maneira, o desconto em juros e multas. Sem Sim, autorização, não há possibilidade. Não tem como. exato, Até concordo porque as plenamente. despesas, conforme a gente falou, elas seguem. E o Seguem, síndico, ele é um mero exato. mandatário.
Exato. E o que o senhor entende no caso do fundo de reserva? Se houver um déficit grande no caixa ordinário, o síndico poderia tirar esse valor do fundo de reserva para poder cobrir? Olha, se for para poder ser retirado, na minha opinião, porque mexer com fundo de reserva também demanda, e isso é expresso, né, de autorização assemblear. Não sendo possível fazer a Assembleia, se ele assim o fizer, se comprovada, na minha opinião, se comprovada a imprevisibilidade, se comprovada a real necessidade, tá? Algo urgente, emergente, não tem dinheiro no caixa e daí vai, eu entendo que ele pode, desde que esteja amparado por provas, fazer esse uso e, no primeiro momento que for possível, realizar uma Assembleia, explicar e convalidar a utilização desse fundo, inclusive a colocar em discussão a possibilidade e ou necessidade de repor o fundo que Sim, foi utilizado, o valor que foi utilizado. sim. Até pedindo uma autorização, eu falar, eu pede autorização para o conselho e depois ratifique numa assembleia esse gasto, Exato. mostrando E a tudo comprovado. necessidade. Exato, tudo comprovado. Eu Por fim, convalido com o seu entendimento. exato. E por fim, nós temos a lei distrital aqui de Ah, Brasília, vamos lá. né? Inclusive, há posicionamentos bem contrários ao teor dessa lei, alguns questionando a constitucionalidade dela. O que diz a Sim, lei, em resumo? O síndico passou a ser obrigado a, diante de indícios de violência doméstica contra idoso, comunicar. criança ou mulher, né, de chamar a autoridade policial. Há discussões no sentido de constitucionalidade, de se isso traria uma responsabilidade para o síndico, que diante da omissão poderia ser responsabilizado, inclusive, criminalmente, diante disso. E, Uhum. de outro lado, se ele, achando, né, que está havendo um caso de violência doméstica, porque a lei fala em indícios. Se ele, acreditando que está havendo uma violência doméstica, chama a polícia e, diante disso daí, não é nada daquilo, com a falsa apreensão dele. Houve um cometimento de uma denunciação caluniosa por parte dele ou não? Há uma série de questionamentos em relação a isso. Qual a posição da senhora? Ontem eu estava conversando isso com a doutora Só lembrando Érica. que nós temos 3 minutinhos. Ixi, então vou correr. Só vou falar. O meu posicionamento a priori, não falando da lei, mas eu penso que todos nós temos o dever de comunicar um fato que entende que é criminoso. Eu orientei, vou falar o que eu já fiz, né? Eu orientei um condômino e também síndico, ao momento que eles ficaram sabendo que teria indícios de um crime ali acontecendo, uma violência, a chamar o 190, a polícia militar, para vir averiguar o local, e também orientei fazer a denúncia no 100, né? Ligar no 100 e fazer a denúncia anônima. Houve pessoas, houve como é que fala? A polícia foi no local, muitas vezes as mulheres acabam não falando que não existe nada, né? Que tá tudo Sim, bem, mas infelizmente. depois mas também depois veio acho que foi psicólogo, veio procurar saber porque houve as denúncias no 100. Eu entendo assim que a lei ela não veio, ela veio só para poder, como é Um que eu minutinho, posso doutor, um dizer? minutinho. Ixi, então vamos correr. Vamos lá, vou resumir então. Eu entendo que a lei veio para poder falar uma coisa que já eu penso que é obrigação de todos, não é só do síndico, é do condômino que ouviu, é do qualquer pessoa que ouviu, ou crê que tem algum indícios de algum crime acontecendo ali, comunicar uma autoridade policial. Eu diria que a positivação de um direito de um lado, de um dever de outro, natural. Não, eu não posso, como ser Isso. humano, Resumiu. ver alguém que esteja sofrendo violência, independente de estar dentro dessas classes de vulnerabilidade elencadas pela lei, e ficar calado. E eu sou extremamente otimista. Exato. Eu sou extremamente otimista. Eu acho que a lei ela veio para poder resguardar, de outro lado, a atividade do síndico, porque ele naturalmente já fazia isso. Os vizinhos Uhum. já faziam isso. Então, isso veio para poder resguardar a atividade dele. Se há indícios, chama a polícia. Se o condômino Exato. questionar, ele vai apresentar a lei e vai falar: só estou cumprindo a lei. Se não for, se Exato. não for Ótimo. violência,
que aquela família, que aquele suposto agressor, aquela suposta vítima, esclareça o fato para a autoridade policial. É simples. Eu Exato, isso discordo mesmo, doutor. disso daí e eu entendo que essas classes de vulnerabilidade, elas têm sim que serem protegidas. Crianças, Perfeito, idosos, perfeito, é isso mulheres. mesmo. Bom, eu gostaria de agradecer a presença, a participação da doutora Marcela, gostaria de agradecer a participação de todos aqueles, infelizmente não foi possível mencionar todos os nomes ou responder a todas as perguntas, mas quem sabe isso daí já não é um contingenciamento para uma próxima live, né, doutora? Com certeza, eu agradeço também todos aí e obrigada. Alguém falou ali para ficar mais uns minutinhos, mas é que o Instagram, ó, É, o tira a gente Instagram, do ar. ele é automático, ele cai. Charles Bica, você lembrou bem, no âmbito da escola, o ECA já determina que qualquer caso de violência seja imediatamente comunicado à autoridade. Será que não seria também que Exato. impõe esse ônus ao síndico algo paralelo a isso? Temos que evoluir. Muito obrigado a Exato. todos, muito obrigado a Obrigado, Eva, muito obrigada aí a obrigado, alguns doutor amigos Fabiano e também Jantalha. via doutora Virgínia, Nicaira, entrando aí. Muita gente boa, Obrigada muita gente por. de todo lugar do Brasil aí. Muito obrigado a É, todos, viu? obrigada a todo mundo. Um Até abraço, doutor mais. Bom Almiro. final de Obrigada pelo semana. Fique com convite. Bom fim de Deus. semana. Fica com Deus também. Tchau, tchau. Tchau.